Uma jovem de 17 anos estava voltando para casa da escola com os seus irmãos até que ela foi sequestrada na frente de todo mundo. Essa aqui se tornou uma das maiores buscas nos Estados Unidos em 1966. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Peggy Ann Bradnick nasceu em 16 de agosto de 1948, a mais velha de 6 filhos de Eugene e Mildred. A família morava perto de Shade Gap, na Pensilvânia, uma pequena vila no condado de Huntingdon. Peggy estava com 17 anos em 1966 e estava prestes a se formar no ensino médio. No dia 11 de maio daquele ano, depois que ela e seus irmãos passaram o dia na escola, eles pegaram um ônibus e desceram em um ponto, o que era mais perto ali da casa deles. Quando eles desceram, parecia tudo normal, todos estavam juntos, até que um homem surgiu do nada e pegou a Peggy e a levou para uma floresta que tinha muito perto ali de onde os irmãos estavam. É claro que todos ficaram em choque com aquilo, mal podiam acreditar, até mesmo ficaram sem reação. E um dos irmãos da Peggy, o Jim, que tinha 16 anos e era o mais velho entre eles ali, com exceção da Peggy, correu para casa e contou para o seu pai o que tinha acontecido. Então o pai ficou desesperado, pegou uma arma e correu em direção àquele ponto de ônibus onde ocorreu o sequestro. Enquanto isso, o sequestrador, que portava uma espingarda e usava um casaco verde, boné, óculos de proteção e um dispositivo caseiro na boca para disfarçar sua identidade, mas isso não adiantou muito. Peggy reconheceu o sequestrador. Ela, assustada, disse: "Acho que eu sei quem você é", e o identificou como o homem da bicicleta. William Diller Hollenbaugh foi condenado por roubo em 1939 e passou 20 anos na prisão e também passou um período em uma clínica psiquiátrica. Em 1962, depois de solto, ele se mudou para Shade Gap e ficou conhecido como o Homem da Bicicleta, pois andava de bicicleta por toda a região. Em um momento, quando estava com William na floresta, Peggy ouviu seu pai chamando por ela, com uma voz de desespero que ela nunca tinha ouvido antes. William disse para Peggy não fazer nenhum som e colocou a espingarda embaixo de seu pescoço. Se ela respondesse o pai, ele iria atirar. Então, ele colocou outra arma em sua boca e disse: "Se você responder, você morre." Para Peggy, não atender o pai quando ele a chamava era algo que ia contra a essência de sua criação. Ela entendia que não deveria ignorar os pais quando eles falavam com a gente, mas naquele momento ela não tinha escolha. Peggy disse que se preocupava com os seus irmãos, porque, como ela era a mais velha, temia não estar presente para cuidar deles, e ela só conseguia pensar nisso naquele momento. Ela precisava fazer de tudo o que William queria para sobreviver. O pai dela então ficou naquela região por um tempo, entrou na floresta, fez de tudo, mas infelizmente ele não encontrou a Peggy. Então ele decidiu ir até uma delegacia de polícia que ficava por perto e contou tudo o que tinha acontecido. Peggy foi sequestrada na parte da tarde e à noite havia cerca de 100 pessoas com a polícia estadual se preparando para participar de uma busca. Não foi apenas uma operação de resgate de rotina, foi algo grandioso, disse Todd Dorsett, que depois escreveu um livro sobre o caso. Havia agentes do FBI, policiais estaduais, policiais de folga, jornalista, tanques de guerra e a Guarda Nacional. William levou Peggy até uma rodovia para fora da área de busca, mas então ficou preocupado, pois tinha deixado seus cães sozinhos em casa. Ele conseguiu uma corrente, amarrou Peggy em uma árvore e voltou para casa para resgatar seus cães, mas não conseguiu e acabou desistindo com medo de ser pego. Logo depois, ele levou Peggy
até as montanhas de Takaskura. Ele estava familiarizado com este local e até esteve lá em algum momento antes, pois a levou para uma caverna. Eles ficaram escondidos nesse local por um tempo, e William às vezes saía para comprar comida e compartilhava com ela. Em algum momento ele conseguiu retornar para sua casa e soltou seus cães, que agora o acompanhavam junto com Peg. Durante vários dias, William a forçou a atravessar o terreno acidentado das montanhas, que compõem aquela parte dos condados de Huntington e Fulton. Seus sapatos não duraram muito, então durante a maior parte dos cerca de 160 quilômetros que ela teve que caminhar acorrentada, ela estava descalça. Ela recebia pouca comida e água durante todo o caminho. Poucos dias depois do sequestro, William Hollenbaugh se tornou o principal suspeito. Ele era conhecido na região já há alguns anos. Ele trabalhava para alguns fazendeiros. Teve uma vez que ele alugou o carro de uma família de fazendeiros para quem trabalhava, quando eles estavam de férias por alguns dias. Quando voltaram, seus animais não tinham sido cuidados. Ele abandonou a fazenda, explicou um dos jornalistas que cobriu o caso. Quando a polícia soube que o William esteve preso por 20 anos, as suspeitas aumentaram, e agora a população tinha certeza de que ele era o culpado. No dia 16 de maio, William forçou Peg e Ann a acompanhá-lo enquanto ele assaltava uma casa, na qual ele encontrou uma pistola. Para que Peg não fugisse, ele a acorrentou em seu corpo. Em 17 de maio, o agente do FBI, Terry Ray Anderson, avistou um dos cães de William e o chamou. Os cães então começaram a latir e isso alertou William, que estava por perto e viu o agente do FBI. Então ele abriu fogo, matando Terry Anderson. William então atirou em 2 cães farejadores do FBI, matando um deles. Alguns dos outros policiais que estavam por perto avistaram Peg e Ann, confirmando que ela ainda estava viva. Mas William e Peg desapareceram na floresta antes que os policiais pudessem alcançá-los. Naquela mesma noite, após não conseguir escapar da área de busca, passando por baixo de uma ponte perto de Fort Littleton, William chegou a um pavilhão de caça em Birch Cabins. O pavilhão tinha uma lavanderia externa, na qual ele fez Peg e Ann se esconder com ele. Pouco depois do amanhecer, o xerife do condado de Cambria, Francis Sharp, saiu para usar a lavanderia e foi baleado e ferido por William, que então forçou o xerife a pegar um carro e levá-lo em direção a Pennsylvania Turnpike, uma rodovia. O xerife então pegou o carro e foi em direção à rodovia, mas encontrou um dos portões fechados. William ordenou que o xerife abrisse o portão. Ele então gritou para os policiais que estavam perto do portão que o William estava no carro. William começou a atirar pelas janelas e conseguiu escapar, levando Peg e Ann para a rota 522, para uma fazenda de propriedade de Luther Hubeck. Logo depois disso, uma enorme caçada humana, com mais de 1.000 policiais federais, estaduais e locais, membros da Guarda Nacional e voluntários civis, a então maior caçada humana realizada na história dos Estados Unidos até aquele momento, vasculharam as colinas ao redor de Shade Gap, em busca de qualquer sinal de Peg e Ann e seu sequestrador. Quando chegaram à fazenda, William e Peg foram surpreendidos por policiais. William abriu fogo com uma pistola, se escondendo atrás de um celeiro e correu pela estrada até a varanda de uma casa de fazenda. 2 tiros foram disparados simultaneamente. Um foi disparado por Larry Hubeck, de 15 anos, filho do dono da fazenda. Outro por um policial estadual. Um dos tiros atingiu William e ele não resistiu. A princípio, pensou-se que o Larry havia matado William, e os jornais até publicaram isso naqueles dias seguintes. Mais tarde foi determinado que o policial estadual Grant Mixell havia disparado o tiro fatal. Peg Ann foi levada ao hospital do condado de Fulton e depois se reuniu com sua família. Ela não apresentava ferimentos graves nem foi abusada sexualmente, mas seus pés estavam com bolhas graves e ela estava desidratada. Ela deu uma entrevista à imprensa alguns dias depois que deixou o hospital, em 1º de junho. Ele era um assassino, disse ela na entrevista. Ele era realmente mau. Ele não tinha compaixão. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E eu era o escudo humano para ele. Na entrevista foi perguntado se em algum momento ela pensou em revidar.
Sim, eu pensei nisso, mas não era viável, e eu sabia disso. Enfrentar ele naquele momento, depois de ter visto tantas coisas horríveis que ele tinha feito, não era uma opção. Se eu não tivesse entregado minha vida a Deus daquela montanha, não estaria aqui dando essa entrevista. Continuei ouvindo vozes enquanto estava na montanha e comecei a pensar: falta de comida, falta de água, estou perdendo o contato comigo mesma. E ignorei por alguns dias. Finalmente ficou evidente que aquela voz não me deixava ir. Ela me seguia por onde quer que eu fosse. Foi no dia em que William foi morto que a voz chegou por volta das 13h30 da madrugada. Estávamos alojados na montanha, numa área onde havia uma enorme serraria na época. Na serraria havia uma enorme pilha de serragem. A voz soou clara como o dia. Você foi fiel. Eu o verei até o fim. À esquerda da pilha da serraria, o vapor subia como se estivesse pegando fogo. Olhei e vi a pessoa com a voz. Sinto um arrepio na espinha toda vez que me lembro disso. Deus estava lá. Ele era visível. Eu o vi. Ele não tinha rosto, mas tinha os braços abertos e estendidos, uma túnica branca e sua voz era clara. Você ficará bem amanhã. Você foi fiel. A única razão pela qual estou aqui é pela graça de Deus e pelo fato de que todos vocês passaram a semana inteira orando por mim e me procurando. Quando questionada se temia por sua vida durante o período em que esteve em cativeiro, ela respondeu: com certeza, desde o início. Acho que eu teria morrido de qualquer jeito. Acho que se ele não tivesse sido morto primeiro, eu teria morrido. Acho que ele acreditava que eu só servia para uma coisa. Assim que ele conseguisse o que queria, que eu acredito ter sido uma carona para a rodovia, meu uso teria acabado, disse Peggy, que contou que William lhe contou que a observava já há algum tempo. William alegou a Peggy que era responsável por vários crimes antes de sequestrá-la. Em agosto de 1964, ele invadiu a casa de uma mulher chamada Christine Devine. Ele disparou com seu rifle em sua mão. Depois de feri-la, ele foi embora sem ser reconhecido. Pouco depois, uma mulher que dirigia em uma estrada secundária foi bloqueada por uma pilha de toras, quando um homem disparou um tiro, quebrando a mamadeira de seu bebê. Em 16 de abril de 1965, sexta-feira santa, Ned Price surpreendeu um invasor em sua propriedade. Foi baleado na perna e o ferimento foi tão grave que ele acabou perdendo a perna depois. Esses e outros incidentes fizeram com que esse atirador fosse conhecido como o Homem da Montanha. Então, depois dessas declarações que a Peggy deu, foi revelado que era um William. Ele estava desesperado e assustado, disse Peggy, que contou que William sempre se referia a ela como Olhos Azuis. Ele estava possuído e tinha múltiplas personalidades. Eu realmente acredito que havia muitos demônios em sua vida. Ele falava como se estivesse falando com outra pessoa e não olhava para mim. Ele ficava vagando por aí. Ele atirava nos galhos porque eles se mexiam e faziam barulho. Eu o perdoei pelo que ele fez comigo. A doença mental é uma doença terrível e te afeta como ser humano. Você não pode culpar as pessoas por coisas que elas não podem controlar. Você não pode ir para o céu, para onde eu quero ir um dia com ódio. Nunca me considerei vítima de nada. Eu me considero uma sobrevivente, completou Peggy. Hoje em dia, Peggy fala em instituições de saúde mental e incentivo o público a defender as pessoas com problemas mentais. Depois que saiu da cidade onde tudo aconteceu, ela ainda se lembra do local com carinho. Shade Gap é uma área densamente arborizada. Havia pouquíssimas casas por perto, mas era uma comunidade onde todos se conheciam. Era uma comunidade muito unida. Lembre-se sempre, vocês são os melhores olhos e ouvidos para a sua comunidade. Se acharem que há um problema na sua comunidade, fale. Se tivéssemos feito isso antes, toda essa situação poderia ter sido evitada. Não saí da região por causa de nada do que me aconteceu. Foi uma experiência de vida. Mudou minha vida para sempre, para o melhor, o que poderia ser. Nunca precisei de aconselhamento por causa desse sequestro. Peggy escreveu um livro sobre suas experiências com o Homem da Montanha. Minhas memórias ainda são muito nítidas. Essa é uma das coisas de que mais me orgulho. Minha mãe sempre quis que eu escrevesse um livro, e eu pensei, enquanto minha memória ainda estiver boa, agora é a hora. O livro é para minha mãe, minha família e para Terry Anderson, que é meu verdadeiro herói.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, algo terrível aconteceu com essa jovem ter passado tanto tempo com esse homem. Ainda bem que nada de pior aconteceu e a polícia conseguiu ali terminar com isso. Ela foi resgatada viva, até então com saúde, apesar daqueles ferimentos nos pés. Mas que bom que ela deu a volta por cima e até hoje ela conta tudo o que viveu em 1966. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.